Os 9 hábitos de uma pessoa que está em sintonia com o Espírito Santo, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, gentileza, autocontrole. Esses comportamentos são como frutos que se manifestam quando uma pessoa está alinhada com o Espírito. Eles não estão sujeitos a restrições legais, pois representam uma forma de viver que transcende tais limitações. Nossas ações cotidianas refletem esses hábitos, determinando assim as recompensas que colheremos ao longo da vida. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Reforça a importância de nossas ações e hábitos. Não se enganem, Deus não pode ser zombado. O que o homem semear, ele também colherá. Nossos comportamentos não passam despercebidos. Eles são como um reflexo de quem somos aos olhos dos outros. As pessoas observam nossas ações e podem nos rotular como cristãos com base nelas. É crucial examinar quais influências moldam nossos hábitos. Antioquia reconheceu os seguidores de Jesus como cristãos porque testemunharam seus comportamentos que espelhavam os de Cristo. Eles conseguiram demonstrar os hábitos de Cristo porque o Espírito Santo estava sobre eles, produzindo bons frutos em suas vidas. Os hábitos do Espírito Santo não são simplesmente algo que mostramos por sermos cristãos. Eles não são naturais, mas sim sustentados pelo poder de Deus. Jesus observou seus seguidores e reconheceu a necessidade de uma transformação em seus hábitos. Pedro, por exemplo, negou Jesus por medo e chegou a mentir. Ele também teve problemas com raiva, como quando cortou a orelha de um guarda durante a prisão de Jesus. Para se tornarem as pessoas que Deus deseja que sejam, era necessário que eles mudassem seus hábitos. Os hábitos que Deus deseja para você e para mim vêm do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é o agente transformador capaz de mudar nossos hábitos de maneira poderosa e extraordinária. Existem 9 frutos do Espírito e cada um desses frutos deve ser evidente na vida de todo crente. Você está demonstrando os frutos do Espírito? Esses frutos são manifestados como hábitos em sua vida? Quais são os hábitos de alguém que possui o Espírito Santo? O primeiro desses hábitos é o amor. Quando você vê pessoas com o Espírito Santo, percebe que elas demonstram amor a todos. Muitas vezes, quando pensamos em amor, nossa mente se volta para relacionamentos românticos. Hoje em dia, frequentemente confundimos luxúria com amor, mas isso é um equívoco. O amor é um poderoso fruto do Espírito que devemos carregar constantemente dentro de nós. Já se perguntou por que o amor é o primeiro fruto do Espírito mencionado? O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e carrega sua identidade. A natureza de Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quanto mais estudamos para entender Deus, mais percebemos que Ele é amor. Tudo em Deus é fundamentado no amor. Quando Jesus deu 2 mandamentos principais, ele deixou claro que o amor era central para eles. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Jesus exemplificou esse amor ao pedir que Deus perdoasse seus assassinos enquanto estava sendo crucificado. Não devemos demonstrar amor apenas quando tudo está bem ou quando somos amados em retorno. Esse é um hábito que Jesus quer que cultivemos constantemente em nossas vidas. O poder do Espírito Santo nos capacita a amar mesmo quando enfrentamos ódio. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu digo a vocês, amem seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que os maltratam e perseguem.
nunca devemos deixar de amar, pois isso define quem somos. Foi para isso que Cristo nos chamou, para demonstrar amor ao mundo. Permita que sua vida manifeste esse fruto, deixando-o se tornar parte de você. Crie o hábito de mostrar às pessoas que seus comportamentos são sustentados pelo poder de Deus, não apenas por inclinações naturais. O segundo hábito é a alegria. Muitas pessoas acreditam que a alegria se manifesta através de sorrisos ou risadas, mas ela vai muito além das expressões faciais. A verdadeira alegria não é determinada pelas circunstâncias da vida. A verdadeira fonte de alegria vai além das piadas que ouvimos, dos presentes que recebemos ou dos sucessos profissionais que alcançamos. Um exemplo disso é um homem que, após ser demitido em uma reunião com seu gerente, deixou seus colegas surpresos. Eles esperavam que ele se desmoronasse em lágrimas para poderem consolá-lo. No entanto, o homem sorriu e parecia mais feliz, mesmo não tendo outra fonte de renda imediata. Isso mostra que a verdadeira alegria não é dependente das circunstâncias externas. Eles ficaram perplexos e perguntaram por que ele estava rindo, já que não era algo engraçado. Ele respondeu: "Eu tenho um Deus vivo. Pode parecer que perdi o emprego, mas não perdi a fonte da minha alegria. Deus é nossa fonte de alegria através de Cristo. A alegria do Senhor nos dá a força que precisamos para continuar neste mundo difícil. Nos permite continuar sorrindo e ser feliz neste mundo cheio de tragédias. Essa alegria vem de dentro e não é determinada pelas circunstâncias da vida. É por isso que precisamos do Espírito Santo, especialmente em um ano como este, com todos os desafios que enfrentamos. A alegria concedida pelo Espírito deve transbordar em nossa vida. A Bíblia nos instrui a nos alegrarmos sempre, independentemente das circunstâncias, pois nossa alegria vem do Senhor. Você verá que pessoas cheias do Espírito Santo são alegres constantemente. Isso se tornou um hábito para elas. O terceiro hábito é a paz. A paz, sendo um fruto do Espírito Santo, se manifesta de duas maneiras. Primeiro, é ter paz interior. Segundo, é fazer as pazes com todos ou viver em paz com todos. A paz é algo que Deus sempre tem dado ao seu povo. Êxodo capítulo 14, versículo 14, na versão King James diz que o Senhor lutará por você e você deve manter sua paz. Isso significa que Deus não permitirá que qualquer coisa que lhe cause problemas se aproxime de você. Haverá paz em você, em seu corpo, espírito e alma, preenchidos pela paz do Senhor. A paz que o Senhor dá não é comum, não é aquela que vem na ausência de conflito. É uma paz que vem com a presença de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Esta paz é poderosa. Não é do tipo que se limita a você, mas se estende às pessoas ao seu redor. Aqui está a segunda parte da paz. Quando você a possui interiormente, ela começa a fluir de sua vida. E as pessoas ao seu redor podem sentir isso. Torna-se um costume começar a cultivar paz com as pessoas. Você passa a viver em amor e harmonia com elas. Este é o momento de examinar sua vida. As pessoas podem ver e sentir a paz de Deus em você. A paz se torna parte do seu comportamento, pois você permitiu que o fruto da paz cresça em você. A paz vem de Deus e reflete a natureza de Cristo. É um hábito que você deve sempre desejar manifestar. O quarto hábito é a longanimidade. Às vezes você ouve as pessoas falarem sobre cristãos sendo pacientes em todas as situações, mesmo quando deveriam desistir. Continuar a suportar essas situações é algo que vem do Espírito Santo. Longanimidade, também conhecida como tolerância ou paciência, é um dos frutos do Espírito Santo que ajuda a desenvolver o hábito da paciência. Ter paciência não é algo comum em nossa sociedade hoje. As pessoas se frustram facilmente e têm dificuldade em exercer paciência ou tolerância.
Essas dificuldades muitas vezes levam alguns à depressão. Como cristãos, enfrentamos muitas situações insuportáveis. Somos julgados pelos outros, rejeitados em alguns casos, entre outros desafios. No entanto, o Espírito do Senhor continua a desenvolver em nós o fruto da longanimidade, para que possamos permanecer fortes no Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 4 nos ensina que a perseverança desenvolve a força do caráter, e um caráter fortalecido fortalece nossa confiança na esperança da salvação. Quando enfrentamos perseguições e as suportamos, é porque nosso caráter, ou seja, nosso hábito, está sendo moldado. Quando as pessoas testemunham isso, elas reconhecem que é o poder de Deus que está trabalhando em nós. Não é simples suportar as dificuldades que encontramos neste mundo, mas o Espírito de Deus tem o poder de tornar isso possível para nós. O quinto hábito é a bondade. Efésios, capítulo 4, versículo 32, nos instrui a sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Ser bondoso não se resume apenas a dar dinheiro às pessoas ou suprir suas necessidades. A bondade abrange o perdão, orar uns pelos outros e demonstrar amor a todos. A demonstração de bondade ocorre principalmente através do amor. Quando o amor está presente na vida de alguém, isso torna possível que essa pessoa seja gentil. Isso é evidente na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Para eles, é fácil ser gentil, não porque nasceram com isso, mas porque o Espírito Santo tornou isso um hábito para eles. Você demonstra gentileza com as pessoas ao seu redor? Você perdoa aqueles que lhe fizeram mal, como Jesus, que pediu a Deus para perdoar seus assassinos? Você está disposto a orar por aqueles que o odeiam? Parece algo incomum ser gentil com aqueles que te odeiam, mas é isso que o poder de Deus pode fazer por você. É preciso abraçar este fruto do Espírito para que ele se torne um hábito em sua vida. Isso não apenas permitirá que as pessoas vejam Cristo em você, mas também refletirá o amor e a compaixão que Cristo mostrou a todos. O sexto hábito é a humanidade. Bons cristãos com o Espírito Santo são pessoas bondosas. O fruto da bondade é uma manifestação do Espírito que capacita a fazer o que é certo. Ser uma pessoa boa não se resume apenas a ajudar os outros. Bondade significa aceitar o que é correto, amar a justiça, não mostrar favoritismo e obedecer às leis de Deus como um cristão que tem o Espírito de Deus. Fazer o que é certo faz parte da sua natureza. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nos mostra o que é bom e o que o Senhor requer de nós, que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com nosso Deus. Deus nos mostrou o caminho da bondade através do Espírito Santo. Quais são as coisas boas que devemos fazer, ou seja, as coisas certas que devemos realizar? A Bíblia nos ensina que devemos buscar a justiça, amar a misericórdia e viver com humildade. Essas devem ser práticas habituais em nossa vida. Fazer o bem deve ser uma parte integrante de quem somos. O sétimo hábito é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a base do cristianismo e uma das principais marcas dos cristãos. Eles são reconhecidos principalmente pela sua demonstração de fé. A fé é o que dá origem ao poder espiritual. Sem fé, ninguém pode se tornar um seguidor de Cristo. Aceitar Cristo requer fé, acreditar que Ele morreu pelos nossos pecados e confiar nisso. Permitir que o reino de Deus entre em nosso coração é o resultado da fé. Para receber o Espírito Santo, é necessário ter fé e fazer o que o Senhor ordena também requer fé. É por isso que a Bíblia enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário crer que Ele existe e que Ele é poderoso. Acreditar na existência de Deus capacita você a obedecer às suas palavras.
Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos ensina que quando declaramos coisas pela fé, as pessoas veem algo extraordinário que não entendem, mas que é apoiado pelo poder de Deus. A fé é um hábito que deve crescer em nossa vida. Precisamos de fé para remover as montanhas que bloqueiam nosso progresso. Quando enfrentamos montanhas erguidas contra nós, devemos fazer da fé parte de nós mesmos e usá-la para mover essas montanhas, conforme ensinado em Mateus, capítulo 17, versículo 20. O 8º hábito é a gentileza. Neste mundo marcado pela violência, é difícil encontrar pessoas verdadeiramente gentis. Algumas pessoas mostram gentileza apenas porque nunca foram confrontadas com situações que provocam raiva. Outras são gentis por medo, temendo o enfrentamento de pessoas que poderiam atormentá-las. Muitas pessoas mostram gentileza em momentos diferentes por várias razões. Jesus Cristo nos ensinou sobre a bênção daqueles que são mansos ou gentis, conforme Mateus capítulo 5, versículo 5 na versão King James, onde ele disse que os mansos serão abençoados, pois herdarão a terra. Aqueles que praticam a gentileza tornam isso um hábito e são pessoas que evitam conflitos e não permitem que a raiva os destrua. Os cristãos não são gentis porque evitam brigas ou por medo, mas são gentis porque o Espírito de Deus está firmemente com eles. Você faz parte desses cristãos. As pessoas ao seu redor, seus vizinhos, podem testemunhar que você é gentil. Sua vida está pregando algo para eles. Se você está sempre em conflito com outras pessoas, o Espírito Santo não apoia isso. O Espírito Santo deseja que o fruto da gentileza cresça em você e se torne um hábito visível para as pessoas. Ao escolher ser como você, eles precisam observar sua vida e as decisões que você toma para permitir que o Espírito Santo produza o fruto da gentileza. O 9º hábito é a temperança, também conhecida como autocontrole. É o ato de se restringir de coisas tentadoras ou pecaminosas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, é dito que cada um de nós deve aprender a controlar o próprio corpo de uma maneira que seja santa e honrada. Os cristãos são vistos como pessoas que sabem fugir do pecado e evitam cair em tentação, e por isso são chamados de santos. O Espírito Santo transformou isso em um hábito para nós. Certamente, existem tentações ao nosso redor que nos fazem sentir vontade de participar delas. No entanto, podemos nos controlar e nos abster de todas essas coisas. As pessoas veem isso e acham que é algo comum. É o fruto do Espírito Santo em nós, trabalhando de maneira não física, porque a carne não pode lidar com o autocontrole. É o poder de Deus em nós que nos capacita. Se observarmos todos esses frutos do Espírito Santo, veremos que são interdependentes. Eles não aparecem em nossas vidas do nada durante a noite. Devemos entender que são atributos daqueles que vivem pelo Espírito do Senhor. Quando caminhamos no Espírito e crescemos espiritualmente, esses frutos começam a se manifestar um do outro. Há 9 frutos do Espírito em você. Se você possui amor em seu coração, manterá a paz. Não haverá motivos para brigar com ninguém. Com alegria em seu interior, saberá como enfrentar todos os desafios que surgirem. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, versão King James. A caridade sofre longamente e é benigna. Não é invejosa, não se vangloria, não se orgulha. A fé ajuda você a perseverar, acreditando em uma glória maior que vem através de Cristo. Estamos em um momento em que as pessoas observam as vidas dos cristãos. Elas não se importam com a igreja que você frequenta ou as orações que você faz. O que elas estão observando é o seu caráter, seus hábitos. Se você tem um caráter positivo e afeta positivamente as vidas das pessoas ao seu redor, elas escolherão seguir a Cristo também. Sua vida, seus hábitos, são uma das coisas que pregam para as pessoas. Todos esses hábitos vêm somente através do Espírito Santo.
em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, versão King James, para que você ande dignamente diante do Senhor, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.